Boa noite, bem-vindos a todos mais uma vez para falarmos de poesia. Eu hoje vou tentar dar uma pequena ideia do que eu entendo como poesia, porque há uma variedade tão grande de poetas e de pseudo-poetas, e eu vou-vos explicar isso com estes dois livros que aqui estão. Este livro está publicado, como vê. Eu li estes poemas todos que aqui estão, porque o autor do livro pediu-me para eu gravar 2 ou 3, eu a recitá-lo com música de fundo, e eu honestamente não consegui encontrar aqui 2 ou 3 poemas que me agradem para gravar. Pá, lamento muito, vou ter que gravar aquela vez, mas vai sair muito mal, porque eu não tenho o entusiasmo de os dizer. Em contrapartida, este livro não está publicado. Não está, se calhar nunca vai ser. O autor deste livro pediu-me para eu escolher aqui 100 poemas de 200 e tal que aqui tenho. Que era para ele publicar os 100 que eu escolhesse. E eu disse-lhe a ele, ou os publicas todos, ou não publiques nenhum. Porque eu não sei qual é o melhor, nem qual é o pior destes. Estes poemas foram escritos há muitos anos, e eu escolhi aleatoriamente, abri isto, eu acho que gosto deles todos, portanto, escolhi um para iniciar esta noite. E não é este, é o outro a seguir. Foi escrito em 1971, em plena Guerra Colonial. Mas, quando que eu passei? Por favor, vejam como é que um jovem de 20 e poucos anos fala da guerra. Chama-se A Negrinha. À tardinha, apressada e graciosa, aquela negrinha trazia alegria. E leve, leve, como uma mariposa, jorrava luz na forma como se via. Ela era mais que uma flor rara, que uma violeta entre abrolhos, que uma papoila entre a seara, verde como a cor dos seus olhos. E naquela terra diferente e quente, naquele inferno que era a guerra, ela parecia um anjo inocente que descera do céu visitar a terra. Quando me via, sorria de alegria. O seu sorriso ledo e envolvente desfazia a treva em que eu vivia e parecia o sol vindo do nascente. Era então eu que vencia o tempo, esquecia a guerra, aquela terrível besta, as balas, os tiros, o vento violento, e sentia-me um menino em dia de festa. Na pureza do seu negro encanto, no seu sempre pronta para brincar, eu revia nela os meus verdes anos e esquecia que estava ali para matar. Então eu vou-vos ler que assim, isto de pé o diafragma funciona melhor, não é? É claro. Então este é um poema do José Saramago. Eu andei este ano todo com os avós na boca, não é? E a tentar mantê-los vivos. O meu avô tem que o manter vivo, já não está fisicamente, a minha avó tem que a confortar, e então o José Saramago escreveu um poema delicioso. Carta a Josefa, minha avó. Tens 90 anos, és velha, dolorida. Dizes-me que foste a mais bela rapariga do teu tempo, e eu acredito. Não sabes ler. Tens as mãos grossas e deformadas e os pés encortiçados.
carregaste à cabeça toneladas de restolho e lenha, albufeiras de água. Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste, se faria um banquete universal. Criaste pessoas, gado, meteste os bácoros na tua própria cama quando o frio ameaçava gelá-los. Contaste-me histórias de aparições, de lobisomens, velhas questões de família, um crime de morte. Trave da tua casa, lume da tua lareira, 7 vezes engravidaste, 7 vezes deste à luz. Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras práticas, um vocabulário elementar. Com isto viveste e vais vivendo. És sensível às catástrofes e também aos casos de rua, aos casamentos de princesas e ao roubo dos coelhos da vizinha. Tens grandes ódios por motivos de que já perdeste lembrança, grandes dedicações que assentam em coisa nenhuma. Vives. Para ti, a palavra Vietnã é apenas um som bárbaro que não condiz com o teu círculo de légua e meia de raio. Da fome sabes alguma coisa. Já viste uma bandeira negra içada na torre da igreja. Contaste-me tu ou terei sonhado que o contavas? Transportas contigo o teu pequeno casulo de interesses e, no entanto, tens os olhos claros e és alegre. O teu riso é como um foguete de cores. Como tu, não vi rir ninguém. Estou diante de ti e não entendo. Sou da tua carne e do teu sangue e não entendo. Vieste a este mundo e não curaste de saber o que é o mundo. Chegas ao fim da vida e o mundo ainda é para ti o que era quando nasceste. Uma interrogação, um mistério inacessível, uma coisa que não faz parte da tua imaginação. 500 palavras, um quintal, aqui em 5 minutos dá a volta, uma casa de telha, chão de barro. Aperto a tua mão calorosa, passo a minha mão pela tua face enrugada e pelos teus cabelos brancos, partidos pelo peso dos carregos, e continuo a não entender. Foste bela, dizes, e bem vejo que és inteligente. Por que foi então que te roubaram o mundo? Quem te roubou? Mas disto talvez entenda eu, e dir-te-ia o porquê e quando, se soubesses escolher das minhas inúmeras palavras as que tu pudesses compreender. Já não vale a pena. O mundo continuará sem ti e vai continuar sem mim. Não teremos dito um ao outro o que mais importava. Não teremos realmente. Eu não te terei dado, porque as minhas palavras não são as tuas, o mundo que te era devido. Fico com esta culpa de que não me acusas, e isso para mim ainda é pior. Mas porquê, avó? Porque te sentas tu na soleira da porta, aberta para a noite estrelada e imensa, para o céu de que nada sabes, e por onde nunca viajarás para o silêncio dos campos e das árvores assombradas, e dizes, com a ternura, a serenidade dos teus 90 anos e o fogo da tua adolescência nunca perdida, o mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. É isto que eu não entendo, mas a culpa não é tua. Parece que o José Cláudio que adivinhou o que eu vinha também dizer, porque eu sinto que há muita poesia por aí, quando está a ficar na moda, ver os dizer poesia, aqueles peritos na arte, dizer poesia, que têm o dom de deixar tudo no mesmo ou pior. O mundo fica no mesmo ou pior. Quer dizer que não atingem o objetivo que o poema
poema deveria atingir, que é transformar o interior das pessoas e através delas transformar o mundo. Porque se não transformar o mundo, é melhor tratar o que é. E então, trago comigo, em vez de propriamente um poema, um texto pode ter algo de poema, se a gente conseguir descobrir nele. Não tem a rima, não tem essas coisas, porque é um texto, tipo crónica. E como estamos no mês de novembro e ainda há aí uns restos de igrejas que levam as pessoas para os cemitérios, eu, um dos textos que já escrevi em novembro de 2014, vou dizer hoje nesta data como um poema, neste serão de poesia. O título: Perante a morte, os filósofos só dizem disparates. São os que menos entendem a morte, porque são também os que menos entendem a vida. Os filósofos vivem amargurados e, postos a dissertar sobre a morte, só dizem disparates. De ano para ano, em cada início de novembro, ei-los a escrever sobre a morte. Tudo que escrevem vem atravessado de angústia, de pesadelo. Vivem com os pés num universo que não é o da realidade. Consequentemente, as suas cabeças produzem ideias, conceitos, vazios, medos, angústias, morte. Lê-los, escutá-los, é ficar como eles, possessos de medos, angústias. São complicados e têm o condão de tornar complicada a vida, que é extraordinariamente simples. São filósofos, amigos do saber, deveriam ser filósofos amigos da vida. Compreenderiam então que a vida é a realidade maior, fora da qual todo o saber é ideologia, esterco, delírio, labirinto, fantasma, terror. É a vida que nos faz, não somos nós que a fazemos. Primeiro viver, só depois refletir. E viver é comprometer-se politicamente com a realidade que nos surpreende, à medida que crescemos e acolhemos ao modo de meninas, meninos. Somos vida consciência, por isso, alegremente responsáveis. Nela somos, nela nos alimentamos, respiramos, nos surpreendemos, somos conduzidos. Dentro dela, como vida consciência, compreendemos que nada é mais real que a vida. Todas as nossas próprias limitações individuais hão de ser vivenciadas no todo que é a vida. Em lugar de angustiados, tornamo-nos progressivamente verdade, fragilidade, relação, vasos comunicantes, numa palavra, humanos, sororais. Os filósofos, sobretudo os do mundo ocidental, somos mais atingidos pelo vírus do cristianismo, que é mentiroso e pai de mentira, ladrão, assassino, inimigo da realidade viva. Com ele, construir um universo de ideias, de almas, de corpos assexuados, estruturalmente necrófilo, gerador de medo. São homens vazios da sabedoria, da realidade viva, que reiteradamente nasce para nascer. E quando por fim se torna definitivamente
latente invisível em cada um, é quanto mais ela é. Até já me caio, mas olha, eu não vou pôr a pé, sinto-me mais confortável sentado. Ora, meus amigos, também é vida, o que eu vou fazer é vida. Claro, é evidente. Incluída. Eu já conheço. E eu vou ter de recuar à última sessão que estivemos cá, quando eu vou falar de Bosques dos Avós. Porque quando eu estive cá, que eu li o meu poema de Bosques dos Avós, dedicado ao José Claudino, não tinha nada a ver com o concurso de poemas do Bosque dos Avós. E o Padre Mário foi um dos que se bem, já que aquele leu, também vou ler. Eu não sei se alguém mais fez isso, mas aquele poema é o poema que eu tinha dedicado ao José Claudino. Entretanto, eu antes de... Quando eu soube que havia o concurso do Bosque dos Avós, eu escrevi umas quadrazinhas, eu mandei para o José Claudino, e o José Claudino disse-me assim: ó Carlos, até gostei disso que você escreveu, mas se fosse para ir a concurso ia tudo para o lixo, porque isto não presta para nada, porque não tem rimas, não tem aquilo que ele ensinou aqui, que eu não percebo nada do e ele só me explicou que as quadras populares têm que ser a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. A primeira com a A primeira e a segunda e a terceira e a quarta. Sim. Eu isso percebi, o resto não percebi nada. Pronto. Entretanto, ele mas vá preparando alguma coisa, porque, afinal de contas, a lei do concurso vai mudar e você também pode concorrer. Entretanto, eu peguei em tudo que eu tinha escrito, nas primeiras e nas segundas, botei tudo para cima deste papel, sacudiu, umas letras caíram, outras ajeitaram-se, e o resultado final das duas histórias que eu para lá mandei vai ser isto que eu vou ler agora. Para os avós do bosque, um miminho para uns, isto é o subtítulo, um miminho para uns, um puxão de orelhas para outros. Avô não sou, nem sei se para lá caminho, mas no vosso espírito estou. Dedico-vos este poema por carinho. O criador de bosque é poeta, as árvores plantadas são poesia. Aos baldios da boadela só resta render-se aos netos como por magia. Certos avós anuíram ao chamamento da luz que encantou o poeta. Apenas apelidam por sentimento árvores como o nome do neto e da neta. No bosque não são acalentados cada pé de árvore pelo valor dela. São os 15 hectares plantados em terras da boadela. No bosque, os avós árvores plantam. No bosque, os avós escrevem poesia. No bosque, os avós aos netos dedicam. No bosque, os avós colhem alegria. Foi no bosque com a minha voz que homenageei o Criador. Não me esqueci dos avós que se entregam por amor. Vós que não rendeis sois esperança, gerais fortuna para todos nós. Aos netos deixais como herança uma árvore no bosque dos avós. Obrigado. Em nome de todos os avós. Isso é facilmente musicado. Falando de Bosque dos Avós, eu já falei com algumas pessoas que ia casar com a Ana Isabel no Bosque dos Avós. Começaram assim, em falar em casar no meio das árvores, depois pensei que muitas árvores é no Bosque dos Avós, e aquele paisagem é sempre bonito. Já dei por ser ali a Cláudia, que é criador. É só. Às vezes é Cláudia, até pode não haver um casamento. Agora, Eu estou aberto a tudo. é uma ideia. Hoje foi muito interessante, éramos poucos, mas bom, foi muito interessante mesmo o que lá se passou hoje. Idas e voltas de um sapateiro que quer ser apicultor e, quiçá, agricultor e biológico. Trabalhei em várias fábricas, ou seja, várias vezes a fazer de sapateiro. Com várias pessoas convivi e tive essas práticas. Estive várias vezes desempregado. Convivi, comi e engordei com o Fernando Batateiro. Lá fui aguentando um subsídio e fiquei amparado. Já fiz várias formações, incluindo agricultura. Também já trabalhei como jardineiro. Quero no futuro fazer outras coisas. Sendo assim, quero praticar e ser apicultor. Pensei que é preciso muito trabalho e que, bem lá no fundo, nisso sou estrangeiro.
Gosto destas coisas simples da terra. Gosto de estufas, hortas e quintais. Quero, pois, ser também agricultor biológico. Acho que todas estas coisas se deviam fazer. Até acho que o mundo se devia aprender é pedagógico. Um poema do Joaquim Moral, do livro Até ao Último Sopro, da Seda das Publicações, Fernando Ribeiro. Poema 66. A democracia é o sistema político desejado por imensos, principalmente por quantos, de outro jeito, noutra forma do governo, não teriam vez de ganhar notoriedade, nem de acumular fortuna, metendo a mão no alheio. A democracia, sendo que mais se assemelha a um bando de ladrões, é um sistema político de veras peculiar. Os ladrões escondem o rosto, agem à margem da lei, furtam tostões. Os democratas obram na legalidade. São, aliás, eles que fazem as leis e os decretos, que acobertam de seus atos, usam gravata, rapam milhões. E o mais bizarro de tudo, são eleitos por aqueles a quem roubam. Começámos por uma velhinha de rebenta, não é? Também é velha. A velha era um dicionário de rugas, uma enciclopédia de verdades. A velha era um cemitério de saudades. Passava as tardes a mastigar orações e os dedos, exaustos, a desfiar restos de orações. A velha tinha frio, vivia enrolada num cheiro e não sabia e não saía da lareira. Um dia, a velha adormeceu, sentada na cadeira, e não acordou mais. A velha era um resto do passado que findou. Velhice é a herança que essa velha nos deixou. Era de Gritos de Pedra, Normir Rocha. Não sei quem é. Está na biblioteca. Ah, Eu tenho aqui um papelito que foi para um aniversário. Foi para um aniversário recente, foi no dia 30 de setembro. E eu escrevi aqui algo que gostava de partilhar convosco. Quase que é poesia, quase que é poesia. Feliz aniversário. Desta vez decidi oferecer-te livros. O primeiro chama-se Telmo Marcos Mendes da Silva, que é o autor e protagonista. Não é um livro escrito, mas sim vivido pelo próprio que o iniciou há 45 anos. Este Telmo Marcos é o meu filho e o livro é eu. Analisando o conteúdo, verifico que o personagem principal não foi formatado como em O Admirável Mundo Novo, e o fascínio, o livro Admirável Mundo Novo. Por essa razão, pensa pela sua própria cabeça e decide por si, mesmo que por vezes cometa erros, sabe reconhecê-los e, quiçá, corrigi-los. Também não se sente perseguido nem vigiado como em 1984, e o fascínio, o livro 1984, de George Orwell. Isso deu-lhe confiança para se sentir seguro
embora eu pense que no mais profundo do seu íntimo, por vezes tenha algumas dúvidas. É mais humanista do que o que aparenta, o que para mim não é novidade, dado que não queima livros, como em Fahrenheit 451. E eu ofereci no livro Fahrenheit 451. Se cada ano fosse um capítulo do livro Telmo Marcos, a maioria dos capítulos vistos por mim seriam de louvor. Não nego que talvez criticasse alguns capítulos. Quando fiz 45 anos, achei que estava no meio do meu ciclo de vida. Continuo a pensar da mesma maneira. Porém, devido ao desenvolvimento científico, tu irás viver mais tempo. É isso que te desejo. Uma longa vida e que o livro que estás a escrever seja imprevisível, extravagante, mas humano e feliz. Eu queria acrescentar algo a isto, por isso é que li. Antigamente, ainda hoje, muita gente acha que se lerem a Bíblia, se os filhos lerem a Bíblia, se lerem, sei lá, o Crime e Castigo, papai, eu não sou nada contra nem os escritores russos, nem nenhum escritor. Mas uma coisa eu optei, e isso podem discordar de mim, mas quem ler estes 3 livros que eu acabei aqui, fica a saber muito, mas mesmo muito sobre a vida e sobre como é que se deve portar ao longo dela. Acho que só a partir dos 45 anos é que se aprende a ler estes livros, por isso só lhes dei nesta altura. Eu já escrevi um texto há algum tempo e, como toda a gente sabe, o Padre Mário é a minha inspiração, não é? E este texto é muito inspirado também naquilo que nós aprendemos e que nós vivenciamos com a leitura dos seus livros e ouvir os seus vídeos. Ouvir, não ver, porque é estranho, toda a gente vê, já agora também acho que posso utilizar a palavra ver. No princípio acho que não há problema. Mas este poema que eu escrevi, eu dei-lhe o nome do O Analfa Religioso. Por isso é que é muito inspirado também nesta teologia que o Padre Mário nos mostra. O analfa religioso. O analfa religioso é alguém que, sendo pobre e doente, não pede messas e desata a fazer promessas a um Deus supostamente omnipotente, mas que não é capaz de lhe curar o corpo, nem muito menos a mente. Mesmo assim, não se cansa de se ajoelhar, prostrar e rastejar pelo chão, na esperança de que este Deus o possa levantar e guiar pela mão. Lá deixa couro e cabelo, espera que Deus lhe possa valer, deixa o ouro e o dinheiro que tanta falta lhe vai fazer. Não se coíbe de fazer violentos sacrifícios que o deixam ameaçado na sua saúde e integridade, mas muito pior do que esses malefícios é ser completamente expurgado da sua dignidade. Desde muito cedo que aprendeu a ser obediente e a nunca questionar a religião, muito mais por medo do que propriamente por convicção. Se por um lado quer acreditar que Deus o pode salvar, por outro lado acha que Deus o pode castigar caso e o deixe de bajular e idolatrar. Prefere um Deus que se possa vingar a um Deus que o saiba amar. Prefere a anestesia e viver alienado ao prazer e à alegria de estar acordado. Prefere autoflagelar-se e viver encolhido a levantar-se para viver erguido. Prefere depositar as suas esperanças nas mãos de um Salvador a arregaçar as mangas e tornar-se num fazedor criador. Considera-se especialmente privilegiado porque acha que possui um Deus à medida dos seus anseios e ambições,
mas depois fica frustrado, porque não percebeu a tempo que Deus é universal, de todos os povos e nações. Quando algo lhe acontece de bom, diz que foi Deus que o salvou, mas quando algo lhe acontece de mau, já diz que o mesmo Deus o abandonou. Considera por isso que a ciência tem um valor risível e que o milagre é algo de tangível. Mas a ele e aos outros religiosos posso dar vários conselhos. O primeiro é pararem para pensar porque é que os ricos e poderosos não vão para aí andar de joelhos, nem desatam a rastejar. Será que Deus gosta mais dos ricos e dos nobres do que dos aflitos e dos pobres? Será possível haverem tantos sofredores e que Deus não seja sensível aos seus clamores? Será que nunca perceberam que um Deus que se possa dar ao respeito nunca poderá ter povo eleito? Agora para desanuviar e amenizar um bocadinho o texto, porque eu tenho que dizer sempre alguém demais. Vou dizer um texto pouco conhecido de Fernando Pessoa, que se chama António de Oliveira Salazar. Uma boa forma de amenizar. Se só falta vir um poema sobre Satanás. António de Oliveira Salazar, 3 nomes em sequência regular. Antônio é António. Oliveira é uma árvore. Salazar é só apelido. Até aí está bem. O que não faz sentido é o sentido que tudo isto tem. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal. E sob o céu fica só azar. É natural. Oh, dos diabos, parece que já choveu. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho, nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade e com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Coitadinho do tiraninho. O meu vizinho está na Guiné e o meu padrinho no Limoeiro, aqui ao pé. Mas ninguém sabe porquê. Mas enfim, é curto e certeiro que isto consola e nos dá fé, que o coitadinho do tiraninho não bebe vinho, nem até café. Então, para quebrar um bocadinho esta brincadeira de Padre Mário, eu vou dizer uma coisa muito séria. Imagino. Das coisas mais sérias que eu disse. Olha, isto, eu aqui digo, pus aqui, até preciso pôr aqui este recado para os maridos. Mas não sei se é este o título, porque este poema foi num programa da televisão, da SIC, que aquela apresentadora que estava na TVI com o Cláudio Ramos de manhã, ela estava na SIC, um dia qualquer foi um programa, naquelas festas que se fazem pelas terras, e ela entrou lá num armazém qualquer, onde estavam só homens, e ela vira-se para onde é que está o seu bagacinha? E lá vem o que era o cozinheiro, e então tiveram a dar 2 tetos, e o homem dedicou este poema a um amigo que estava no hospital de Almada. Ele devia estar aqui conosco, mas está na minha alma para eu vou dedicar este poema. Portanto, e eu fui gravar o vídeo para extrair o poema. Portanto, ou seja, há aqui uma linguagem que notoriamente é alentejana. Isto é um bocadinho sério. Portanto, o recado para os maridos é um título que eu não consigo perceber o título. Para um casal ser bem unido, só há uma coisa a fazer.
O homem, quando chega a casa, fica calado e deixa a mulher falar até querer. É que no princípio do casamento todos sabemos que a vida é muito bonita. Nos primeiros tempos ninguém ralha, ninguém grita, é beijos e abraços e outras coisas a quase todo momento. Só que depois, com o continuamento, a vida muda de sentido. É por isso que eu alerto qualquer marido que queira paz no seu lar, deixe sempre a mulher falar, que é para um casal ser bem unido. E se acontece por azar em casa de uma discussão, o homem dá logo a razão, que é para a conversa acabar. Eu comecei a experimentar um dia só para ver. À minha Antónia deixei de responder. Aquilo deu resultado. Olha, quando elas não estão de agrado, só há esta coisa a fazer. Então, quando a gente bebe um copinho, cá pela minha vejo eu. Entro em casa, começa logo, então, onde é que se meteu? Só cheiras é a vinha. Mas como aquilo é um pedacinho, o homem não pode ficar zangado, senão está o colo entornado. A conversa nunca mais tem fim. Então, cá na minha casa é assim, o homem fica calmo. E quem desta ideia a seguir pode já ficar sabendo. Enquanto por cá for vivendo, vai levando a vida a rir. Eu não estou aqui a mentir. Podem ficar a saber. Nós nunca podemos dizer aquilo que sentimos. Olha, fazemos que não as ouvimos. Deixamos-as falar até querer. Do Kim Finlandinho, Tratado Prático da Apicultura. As abelhas. As secretas abelhas são o meu fraco. Estar com elas a minha opção. Adoro-as com carinho e grande amor. Irei mesmo com bem forte paixão. O poema eu lhes quero dedicar. Assunto com laudo é para narrar. Procurarei levá-lo bem a cabo. Se o bom santo honroso me ajudar. A abelha é muito sábia e engenhosa. É querida com muito e leal amor. De todos nós bem merece ser lembrada. Pela sua atividade e boa labor. É muito útil e bastante industriosa. Seu trabalho de dia e noite é de truz. Muito carinho e honra lhe devemos, pelo saboroso e bom mel que produz. Nada egoísta e bastante construtivo. Tudo o que ela faz é para admirar. Admiram-na arbustos, flores e árvores, para ver os seus frutos aumentar. Ela é por todos nós bem admirada, merecendo justíssimo carinho. Por ver um tão pequeno e fino inseto fabricar um mel tão bom quanto o filho. Poema de Os Entendidos, de António de Belo, S.J. O Canto do Pássaro. Um homem que pensava estar morto foi levado por amigos ao sepulcro. Ao baixá-lo, porém, à sepultura, reviveu o defunto e começou a esmurrar a tampa do caixão. Abriram o caixão. O homem sentou-se. "Que estão vocês fazendo?" perguntou. À multidão que ali se reunira. "Não estou morto, gente, estou bem vivo." Houve espanto e silêncio entre tal frase. E então disse, afinal, um dos presentes: "Os doutores e o padre, caro amigo, declararam você morto e defunto. E os entendidos sabem, não se enganam." Fecharam novamente seu caixão, com respeito solene, e o sepultaram. Um poema ali do Padre Mário. São todos muito bonitos. Somos homens e mulheres chamados à liberdade, rumo à nova sociedade onde todos são irmãos. Entre nós cresce a alegria, pois sabemos dar a mão. Somos homens e mulheres, amigos e companheiros, no serviço os primeiros, cada qual com o seu jeito. Entre nós cresce a alegria, a ternura e o respeito. Somos homens e mulheres,
ao serviço dos mais pobres, pois são eles os mais nobres no dizer do Evangelho. Entre nós cresce a alegria que põe fim ao mundo velho. Somos homens e mulheres prontos para dar a vida, até a morte ser vencida pela prática do amor. Entre nós cresce a alegria, pois ninguém faz de senhor. Somos homens e mulheres, muito ao jeito de Maria, sempre prontos cada dia à solidariedade. Entre nós cresce a alegria, como cresce a liberdade. E somos homens e mulheres muito firmes no amor, no combate a toda a dor e na luta contra a guerra. Entre nós cresce a alegria, como paz, canção na terra. Olha, Eu vou ler aqui mais um texto do meu amigo isto não é ex-camarada de poesia guerra. misturada. Não sei ler isto, vou só dizê-lo, não sei ler. Volto outra vez a chamar a atenção que se éramos uns jovens com 20 Na altura. poucos anos, e ele escreveu isto. Um dia um grito de liberdade far-se-á ouvir pela terra inteira. Os escravos, os servos, os banidos, os escorraçados da sociedade, os párias, os pobres, os oprimidos, os famintos sem lar nem pão, os injustiçados, os preteridos, os desvalidos que bebem solidão, os filhos de Agar que andam perdidos, erguer-se-ão, lutarão, dirão não. E então, ai dos vencidos, porque com amor ou de outra maneira acontecerá uma revolução que dará a cada homem uma lareira e uma mesa onde haja vinho e pão. Então, eu escrevi esta quadra para mostrar um bocadinho da diferença que há naquela sensibilidade de ser poeta ou só dizer algumas coisitas. É uma quadra simples, mas que eu gosto bastante. De vez em quando, a calmaria invade a minha mente e sinto no meu ser uma paz celestial. Mas sou uma tempestade latente que desaba para o bem e para o mal. Isso é autobiográfico. Acho que sou eu. Então o Filipe tem mais? Até. É assim, eu Já tem livro. tenho. Já tem um livro de poemas. Já tem. Este aqui não é autobiográfico, mas fui eu que escrevi também, só que nunca é mesmo a minha antítese da biografia, que é, eu chamei-lhe um homem rico. Um homem rico. Um homem sente-se rico quando tem carros, quintas e palácios, mas sente-se logo aflito cada vez que pressente que vão piorar os seus rácios. Gosta mais dos nobres do que dos pobres e prefere amealhar a partilhar. Acredita na eternidade das obras que deixou, mas não deixa um pingo de saudade nas vidas que ele explorou. Leva uma vida fugidia, uma postura contudo de demência, nem sonha que um dia vai prestar contas à sua consciência. Nessa altura, o único pecado que o pode atormentar é a tortura, o ódio e o rancor que tratou de semear. O poder é afrodisíaco que o consegue inebriar este monstro demoníaco que a todos quer dominar. Acha-se omnipresente e todos lhe querem chegar, mas ele dispõe de toda a gente só enquanto lhe interessar. Se está em cima, é bajulado por gente pouca e pisada. Se está em baixo, é desprezado por essa mesma gente abandonada.
É perversa e abjeta a postura de subserviência de quem não passa de uma marioneta ao serviço de sua excelência. Desses, as suas únicas medalhas é chegarem perto do Senhor a ver se apanham com as migalhas que caem da mesa do pretor. É incrível como se pode dar guarida a alguém tão desprezível com uma ambição desmedida. Coitado do homem rico, que só pensa em ter, possuir e conquistar, mal sabe que ao morrer tudo deixa cá ficar. Quanto mais valiosas forem as suas heranças, mais tenebrosas serão as lembranças. Deixou muita abastança para perpetuar a memória. Mal ele sabe que essa herança será geradora de discórdia. É difícil que essa riqueza o faça ser recordado por toda a nobreza e o caráter do seu legado. Já o pobre e honrado ficará mais tempo no nosso coração do que esse rico mal amado. Mais vale um pobre com um bom nome na praça do que um rico que cai em desgraça. Mais vale um pobre que paga as suas dívidas do que um rico que só nos traga dúvidas. Um dos grandes conceitos da ciência é o de que a massa que somos feitos é igual na sua essência. E com este conceito finalizo. E desta pergunta não abdico. Quantos pobres é preciso para poder alimentar um rico? O meu livro das crónicas com algum conteúdo poético. E este é, portanto, também de novembro de 2014. Todos culpados até prova em contrário. Acabou-se o tempo em que valeu o princípio: são todos inocentes até prova em contrário. Tantos e tão graves são os crimes dos agentes históricos dos três poderes que a partir de agora tem de passar a valer o princípio: são todos culpados até prova em contrário. A presunção de inocência tem de deixar de ser a regra para ser a exceção. Qualquer investigação aos agentes históricos do poder que se queira séria é deste novo princípio que tem de partir. Não há agentes históricos do poder de mãos limpas. Cabe-lhes, por isso, provar que estão inocentes. Fica então decretado, é o bom senso a prevalecer, que até prova em contrário todos os agentes históricos do poder são culpados de crimes de corrupção e de outros crimes igualmente graves. Esta mudança de visão das coisas e de postura representa em si mesma uma revolução política, cultural e, sobretudo, teológica. Os três pilares fundamentais em que assenta uma sociedade que se queira saudável e humana. Na raiz de toda a sociedade anda sempre, mas sempre, uma teologia escondida. Até agora tem sido uma teologia idolátrica. O conceito de Deus enche as bibliotecas de todo o mundo e anda nas bocas de todas as populações e povos. Sempre nos quiseram convencer que uma sociedade sem Deus depressa se transformaria na pior das selvas, com as pessoas a comer-se umas às outras. Só que este é precisamente o tipo de mundo em que hoje vivemos. Comemos-nos uns aos outros, porque embora o conceito de Deus seja um só, sempre temos sido levados a
frutos que este tipo de mundo do poder tem produzido, temos de concluir que o Deus que lhe está subjacente não só é mentiroso e assassino, como é o pai da mentira e do assassínio. Mudar de Deus é preciso, imperioso, urgente, do Deus que sempre tem fundamentado e abençoado os agentes históricos do poder, para o Deus de todas as vítimas. Quem se atreve a semelhante revolução? Isso é quase um programa político. Então, vamos aqui às minhas memórias de 50 anos e algumas mais. Fiquei a saber. Naquela noite o sono era ligeiro. Caneiros veio uma lembrança. Viajei na memória do lugar da minha infância. Quem vem do Motelo, do outro lado das Alminhas, morava a Marquinhos Sr. Ribeiro, que para mim era Aquinhas. A vizinha do lado, de estatura baixinha, mulher reservada, era a Francelininha. A Joaninha Faroca, costureira de profissão, fazia bainhas à máquina, dava pontinhos à mão. A Aninha Cesteira, que é minha tia, tinha negócio em casa e dava injeções pela freguesia. O Serafimzinho Careca não tinha mulher. Por que razão? Vivia com o filho e a filha, faziam e vendiam pão. A Miquinhas da Pereira Mercieira, gananciosa pelo dinheiro, era casada e não tinha filhos, como o Toninho Masmarro azeiteiro. À direita, quem descia a roca, sei que lá morou outras gentes. Vai-se-me a memória para a Dilinha, casada com o Fernando Mendes. Na casa ao lado, é a mesma situação. A mais viva memória da Zirinha, mulher do meu irmão João. Por cima destas duas casas, da infância não relevei. Morou lá várias gente e eu também lá morei. Nas traseiras destas casas morava a Maria Coelha. Com desdém, chamei-lhe pela alcunha e esgaçou-me uma orelha. Da Vininha Barbeira tenho a memória bem viva. Preenchi-lhe às escondidas o totobola na ânsia de dar rumo à vida. Por cima da Vininha Barbeira sempre lá havia gente boa. Recordo-me da Emilinha do Carlos Ferreiro, que foram viver para Lisboa. Na casa junto ao rio, lá no fundo da barroca, por ter casado com o Carvalho, passou a ser a Dorzinha Estoca. Andava a Lininha polícia sempre a correr para a cidade. Ameaçava toda a gente porque o marido era autoridade. A mais antiga vizinha é a mãe dos Massaroca. A casa nunca teve outro caseiro, ainda lá vive a Rosinha da Barroca. Cá em cima da Barroca, na casa mais pequeninha, sei que lá morou a minha mãe, bem me lembro da Zirinha Rainha. A porta estava sempre aberta na casa da Celestinha. A família Pacheco era numerosa, nunca se sabia quem lá vinha. Pela mesma porta entrava outra ramificação familiar, a da Olindinha Pacheca, que viviam no primeiro andar. Lembro-me da Dona Aurora, sem óculos, lia com facilidade. Foi a primeira professora no lugar, na altura já tinha muita idade. Que mais havia eu de vos dizer? Que o sentimento é o mais profundo. Foi a Emilinha Cesteira que me trouxe a este mundo. À porta da casa vendia fruta e tremoços. A minha avó Teresinha Cesteira. Vendia cavacos e molhos de lenha numa loja lá à beira. Era tão forte a amizade como esta vizinha do coração, a Cecilinha Toca chamava a minha mãe e irmão. A Luizinha Toca escondia no jardim as brigaças dos corretivos para os netos. À noite roubava-as e partia-as todas. Aquela mulher não tinha afetos. Vagamente me lembro que ela morou pouco importa.
na casa onde vive a Clarinha Pata, viúva do Zé da Costa. O telefone da Martinhas Fragossas, lá no lugar era posto público. As paredes eram de madeira fininha. Diziam que escutavam tudo. O Sr. Alberto Salgado, casado com uma noiminha costeira, quando lá ia à casa à barbearia, adormecia sentado na cadeira. Amontizou-se como o barbeiro. Dele vem a alcunha da Emilinha. 3 filhos teve o casal, mais 4 que ele já tinha. 2 negócios houve em tempos na casa da Rosinha Catatal. Aviário e matadouro, fabrico e venda de pão. A Olivinha das Máquinas, televisão foi das primeiras a ter. À noite virava para a rua para o povo o programa ver. A Leidinha Portas passava a vida ao postigo, talvez para se libertar da fragrância da brilhantina do marido. Falava-se da miséria da casa da Rosinha Louceira. A vida trouxe-lhes rumos certos, todos têm dinheiro e vida. A Sãozinha do Baristo tinha tasca em mercearia. Falava-se lá, faziam-se lá contas a Salazar, era o que certa gente dizia. A Dininha da Peira, curiosa, tinha pouca esperteza. Pelos buracos da persiana, espreitava à noite com uma luz acesa. Da Chiquinha do Largo, a alcunha dos filhos vinha. O mais velho é o Zé da Chica, o mais novo, o Fernando da Chiquinha. Do Largo também era a Quininha. Da guerra partiu o João para a eternidade. Recordo-me de todos os filhos, o João Minha, quem me traz mais saudade. Da viuvez de João Matula, turvou-se-me a memória. Deu rumo à sua vida, casou-se com Maria Antónia. Gente fechada são os Pinto, ninguém ria, ninguém brinca. Desde miúdo que tinha essa imagem da família da Quininha Pinta. Em contraste com a vizinha, esta gente é um encanto. Quase toda serena e sorridente, a família da Sãozinha do Branco. Subi umas escadinhas de pedra naquela noite de lua cheia para visitar o Chiquinho Lamosa e a Emilinha Vara e Meia. Agora que a viagem chegou ao fim, em frente à casa por muro cercada, sei que tem brasão a casa de Caneiros, mas da mulher não sei nada. Caí num sono profundo, recordando 37 vizinhas. Sei-lhes o nome e fiquei a saber que só 3 não são minhas. Foi a primeira vez que eu tive mais de 2 segundos a ouvir a CMTV. Fiquei a saber tudo. Para muitos latinos eram tidas como emblema de justa sabedoria, da previdência, ordem e trabalho, adorando-as com muita simpatia. Na antiguidade, elas eram como sinal de grande eloquência. A elite, na heráldica, as usava em brasões e em divisas com frequência. O cristianismo inspirava os padres. Essas tão nobres quão belas criaturas simbolizavam a ressurreição e a mística das almas para as alturas. Seus grandes feitos foram já cantados por Virgílio, Mofé, Plínio e Esquilo. Outros com eloquência isso fizeram, enaltecendo-as cada um no seu estilo. As abelhas sós não podem viver. Elas reúnem-se em grandes amontoados, em sociedade e comuns abrigos, com preceitos os mais organizados. Sua organização social é de longe das melhores e mais puras do mundo. A azáfama, trabalho e ordem são as suas características de fundo. O princípio social das suas repúblicas é a união fraternal. Maternidade não dão poder à mais forte ou linda, mas sim à que tem maior fecundidade. Deixamos o colónias se designam. As reuniões de abelhas aglomeradas. Trabalham juntas com igual propósito, todas têm as suas tarefas bem marcadas. Muito
estamos na cimeira do clima, não é? Sim. É mais um poemazinho do Joaquim Moral. O capitalismo é da cor da perversidade. Nunca será verde, ainda que possa camuflar-se sob uma capa ecológica, trazendo à morte, a miséria, as desigualdades, a injustiça. É negro porque é criminoso. Está aqui um poema da Sãozinha, que foi entregue ao Sr. Claudino, e ele deu-me para eu ler. O Bosque dos Avós. Foi o José Claudino criador, para os netos e avós ir visitar este esplendor. Situado na Serra do Marão, onde avós árvores plantaram, com o nome dos netos de coração, com o amor lhes dedicaram. De toda a espécie, árvores têm, umas pequenas, outras crescidas. Vão crescendo e alargando também numa área tão descidas. Já grandes havia nessa serra plantadas. Às minhas netas eu dizia: à sombra vamos estar regaladas. Nessas árvores penduraram gaiolas para os passarinhos. Foi lindo vê-los quando entraram para alimentar os bebezinhos. Existe uma poça água a correr, da qual as minhas netas puderam se molhar e beber, e deram banho às suas bonecas. Foi construída uma casinha, toda ela feita de madeira. Tem porta e janelinha, para os avós uma cadeira. E o WC, e o que é WC, ao ar livre instalado para enxutarem as nossas necessidades, executar as nossas necessidades, recebendo ar puro espalhado no corpo dos avós. Que felicidade! Na sanita lá sentadas, nossas netas felizes veem o céu a brilhar. Suas avós, já cansadas, ficam saudosas a recordar. Colocaram 2 baloiços, onde avós e netos podem balançar. Os avós, com algum esforço, seus netos vão empurrar. Já me estou a imaginar sentada à sombra do pinheiro manso. Escrever poesia, recitar, é a árvore da Raquel a dar um viranço. A rainha das árvores não esquecendo, à minha neta Diana dedicada, ao lado uma outra vão crescendo, eu no meio consolada. No bosque dos avós acampamos, eu e amigos do barracão. Lá sentados todos admiramos, numa bela noite de verão. Admirando a bela paisagem, as luzes ao fundo a brilhar, o pôr do sol fez paragem, nós, avós e netos, felizes a cantar. E os grilos, ouvir a cantar, não imaginam a sensação. Avós e netos pararam para escutar, ficámos hilariantes, cheios de emoção. Logo pela manhã, surpresa, o cantar de um passarinho. Netas e avós na magnífica natureza, a ouvi-los com carinho. As nuvens muito clarinhas, o sol a brilhar. Que alegria para as nossas netinhas poderem ir pela serra caminhar. Isto passou-se. Naquela serra encantadora, o bosque dos avós nasceu. Para a nossa saúde é enriquecedora, belos momentos que lá se viveu. As árvores é uma beleza, ajudam o ser humano a respirar. Nascem e crescem na natureza, avós e netos temos que as respeitar. Palmas à Vamos ver se eu leio isto bem como o amigo parece. Este chama-se a tocadora de flauta. Ó argente flauta de doces gorjeios,
a dona dos lábios que te tocam assim, quer com trigos sossegar meus receios, ou assim encantar algum querubim. Tu tens flauta, tudo o que desejo, dessa boca linda como uma flor, que à minha nega um simples beijo, para mitigar-lhe a sede de amor. Oh, que delicadeza têm os dedos, que de ti libertam as doces melodias, que nos revelam enredos e segredos, que as musas escondem nas poesias. Oh, que netas, que momentos ledos, se pudesse, a tais lábios eu daria. O ler foi assim. Eu vou ler outro para terminar. Vou ler um que ele intitulou Eu e que escreveu em 1970. Eu sou o túmulo desprezado onde já ninguém vai colocar flores. Sou o menino isento de pecado, punido como só são os pecadores. Eu sou o ser que uma mãe criou e anda obrigado a combater numa guerra que sempre recusou, ciente de que aqui pode morrer. Eu sou a nova terra prometida, mas que ao fim da longa jornada se vê ser seca, árida, ressequida, que nunca dará trigo ou cevada. Eu sou o medo da mina perdida, semeada com ódio na picada. E estava indeciso entre um ou outro, porque são dois poemas profundos, mas este aqui é mesmo um poema que eu gosto muito, que ainda por cima fala de uma coisa que, pronto, felizmente é uma coisa que nós não nos cruzamos na prática, mas acho que nos deve ser sensível a todos, que é a violência doméstica. E é um poema muito pequenino, mas muito profundo. Anjas, e é de Maria do Rosário Pedreira. Se vieres por mim, não levantes a mão para me chamar. Na casa onde nasci, a minha mãe contava as dores pelos dedos do meu pai e dizia que levantar a mão era desculpa de quem vinha com a doença do amor. A minha mãe, um anjo, já lá vai. Mas tu, se vens por mim, deixa as nuvens lá fora e não tragas o vento para dentro de casa. O vento levanta poeiras muito antigas e descobre pecados onde não estavam. E atrás dos pecados vêm perguntas feias e gritos, e logo as mãos no peito, no rosto e tantas dores. A minha irmã, o anjo, contava-te melhor, mas já não está. Agora estamos só tu e eu não sei onde estamos. Mas se vieste por mim, chama-me calado no teu coração. Tão longe do mundo esta casa, e eu ainda ouço às vezes tambores da noite. Batem talvez na morte os dedos do meu pai. Fui ao Gedeão, ao nosso António Gedeão. Este, pelos vistos, é um poema póstumo que ele escreveu ainda antes de morrer, mas só foi publicado depois da sua morte. Poema do homem novo, António Gedeão. Neil Armstrong pôs os pés na lua e a humanidade saudou nele o homem novo. O calendário da história sublinhou-se com espesso traço o memorável feito. Tudo nele era novo,
vestia 15 fatos sobrepostos, primeiro sobre a pele, cobrindo-a de alto a baixo, um colante poderoso, poroso de rede tricotada para ventilação e temperaturas próprias. Logo após, outros fatos e outros e mais outros, 14 no total, de película de nylon e borracha sintética, envolvendo o conjunto do tronco até aos pés, na cabeça e nos braços, confusíssima trama de canais para a circulação dos fluidos necessários da água e do oxigênio. A cobrir tudo, enfim, como um balão ao vento, um invólucro soprado de tela de alumínio, capacete de rosca de especial fibra de vidro, auscultadores e microfones, e nas mãos penduradas tentáculos programados, luvas com luz nos dedos. Numa cama de rede pendurada na parede do módulo, na majestade augusta do silêncio, dormia o homem novo a caminho da lua. Cabelões na terra, um burburinho ansioso, bocas de espanto e olhos de umidade, todos se interpelavam e falavam do homem novo, do homem novo, do homem novo. Sobre a lua, Armstrong pôs finalmente os pés, caminhava hesitante e cauteloso, pé aqui, pé ali, as pernas afastadas, os braços insuflados como balões pneumáticos, o tronco debruçado sobre o solo. Lá vai ele, lá vai o homem novo, medindo e calculando cada passo, puxando pelo corpo como um bloco emperrado. Mais um passo, mais outro. Num sobre-humano esforço, levanta a mão sapuda e qualquer coisa nela. Com redobrado alento avança mais um passo e a humanidade inteira, com o coração pequeno e ressequido, viu, com os olhos que a terra há de comer, o homem novo, espetar no chão poeirento da lua a bandeira da sua pátria, exatamente como faria o homem velho. Olha, então eu vou terminar a minha intervenção de hoje aqui, como eu até estou aqui a escolher o título, que é para o Padre Mário não ver e ninguém ver. O Padre Mário podia ver que eu sei que ele sabe isto. Isto é das tais coisas que nós andamos uma vida inteira a ouvir e não ouvir. Aconteceu-me isso a mim e eu agora quero fazer a experiência se aconteceu também com algum de vocês. Eu vou ler só a primeira quadra. E ninguém vai dizer, porque isto é a letra de uma canção. Ninguém vai dizer, eu conheço a letra, ninguém vai dizer nada. Eu depois vou fazer uma pergunta e também só vai responder quem eu perguntar. Então a primeira quadra diz assim: a neve cai, tapando as ruas, no manto corroído cor marfim. Eu sigo só na multidão para descobrir o homem que há em mim. Quem é que nunca ouviu isto? Quem ouviu, ouviu. Mas quem é que nunca ouviu? Pronto, o Filipe e a Tarita também. Pronto, nunca ouviu. O Padre Mário também nunca ouviu. Não ouviu. Nem você. Mas você é um busão, você está careca de saber isto, você está a gozar comigo. Agora, então, eu vou ler o poema todo. A neve cai tapando as ruas, no manto corroído cor marfim. Eu sigo só na multidão para descobrir o homem que há em mim. Deixei para trás a vida cheia de loucura, fechei a porta onde não quero mais entrar, onde o acaso pelas ruas da cidade, assobiando, como os vossos a sonhar. Cai neve em Nova Iorque, há sol no meu país, faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard,
cai neve em Nova Iorque, ninguém me vai encontrar. E foi assim que na 42ª rua alguém me chama e oferece um cigarrinho. Muito obrigado, amigo, não vou fumar. Em Lisboa, deixei esse caminho. Deixei para trás a vida cheia de loucura, fechei a porta onde eu não mais quero entrar. Ando a casa pelas ruas da cidade, assobiando, mãos nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova Iorque, Não conhecia. toda a gente conhece isto, e nós somos a que nem conhece, é isso. Este poema de Miguel Esteves, que não é propriamente um poema, é uma reflexão, mas é pequenina e é interessante, e é muito divertida. Carta a Deus, de Miguel Esteves Cardoso. Deus, bem avisaste que eras um Deus invejoso e vingativo. Também sei que Job era um caso limite, uma ameaça do que eras capaz. Nem eu, nem a Maria João temos o milésimo da obediência e da resignação de Job, e castigaste-nos menos, mas foi demais. De certeza absoluta que nos amamos mais um ao outro do que te amamos a ti. Sabemos que isto não está certo, mas foste tu que nos fizeste assim. Admite. Deste-nos liberdade demais. Foste presunçoso. Pensaste que te escolheríamos sempre primeiro e enganaste-te. Quando inventaste o amor, esqueceste que seria mais popular entre os seres humanos do que entre os seres humanos e tu. Por uma questão de tangibilidade e, desculpa lá, de feitio, tu, Deus, tens a pior das arrogâncias, feminina e masculina. Achas que só existes tu, como Deus? Até é capaz de ser verdade. Mas para quereres ser um Deus real e humanamente amado, tens de aprender a ser um amor secundário. Sabemos que és tu quem manda e acreditamos que há alguma razão para tudo o que fazes, mesmo quando toda a gente se lixa, porque não nos deste cabeça para te compreender. Esta deficiência foi uma decisão tua. Não quisestes dar-nos a inteligência necessária, mas deste-nos cabeça suficiente para te dizer cara a cara que preocupamos-nos mais com os entes amados do que contigo. Ajuda a Maria João se puderes. Se não puderes, não dificultes a vida a quem pode ajudar. Faz o que só um Deus pode fazer. Reduz-te à tua significância, que é tão grande. Numa colónia, a rainha são uma, as carteiras aos milhares são, apenas às centenas são os jangões. Todos têm uma só habitação. As famílias conhecem pelo cheiro, nem características que elas têm. As famílias alheias não têm cheiro igual, mas características têm também. Além daquele cheiro odorífero, que é característico familiar, outros de secreção glandular sabem, para as suas ações marcar ou indicar. As abelhas, até mesmo as rainhas, entram numa qualquer casa alheia, são logo mortas ou espedaçadas e logo postas fora da colmeia. Exceção fazem elas às abelhas nascidas nesse dia, sem contestar. Aos jangãos, quando abunda a comida, e abelhas que levam pólen e néctar. Bastante caprichosas são as abelhas, que dos movimentos bruscos não gostam. Detestam bocas escuras e pelos, sendo o suor o cheiro que menos suporta. Gostam da água parada e do esterco. Têm um bom senso de ser de Deus dono. À volta da colmeia tudo conhecem. Todavia não conhecem o seu dono. As abelhas têm boa noção do tempo, tornam sempre as mesmas caminhadas. Voam 35 km/h e seguem gargantas pouco elevadas. Para atravessar contigo o deserto do mundo,
de Sofia de Melo Prime Andares. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo. Ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem. E abandonei os jardins do paraíso. Cá fora, à luz, sem o véu do dia duro. Sem os espelhos, vi que estava nua. E ao descampado se chamava tempo. Por isso, com teus gestos me vestiste. E aprendi a viver em pleno vento. É do livro 6º, Círculo de Poesia. Este é do tal senhor, como se chama ele, Normir Rocha. Criança de olhos tristes, feitos de migalhas e de sobras, onde a boca tem o jeito de fome e as mãos o jeito de pedir. Criança de pés cansados, braços magros, descaronados, que não puderam brincar. Quem é que te viu sorrir? Quem é que te ouviu cantar? Vem aqui, não tenhas medo, não sou um homem vulgar. Anda a comer o que eu tenho. Vem aprender a brincar. Os meninos da fome, não é? Muito bem. Além de ser a poesia debate-se os gostos.